Lakers com Luka Doncic e Warriors com Jimmy Butler podem chegar ao título da NBA nessa temporada? Pessoal, eu, André Fantato, aqui do Bola Laranja, para mais um vídeo aqui com vocês, nessa segunda-feira, dia 24 de fevereiro, e vou falar um pouquinho sobre esses assuntos, né? O Warriors conseguiu uma bela vitória contra o Dallas Mavericks na noite de ontem, né? Tá com 5 vitórias e 1 derrota desde a chegada de Jimmy Butler, e o Los Angeles Lakers venceu o Denver Nuggets, tá? Que vinha de 9 vitórias seguidas no último sábado também. Era uma pedra no sapato do Lakers, né? Continua sendo, mas o Lakers venceu e venceu muito bem, mesmo sem ter um pivô impactante. Então, vou analisar um pouquinho as chegadas de Luka Doncic e Jimmy Butler, né? E, respectivamente, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Antes de falar de tudo isso, pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? 3 passos muito importantes para a gente seguir forte na nossa caminhada aqui no YouTube, né? Então, agradeço demais a vocês e sei que posso contar com vocês para isso. E, claro, encher essa sessão de comentários aí. Beleza? Pessoal, vamos começar, então, falando aqui nessa segunda-feira, né? Sobre o Los Angeles Lakers, né? Que foi o jogo lá do sábado, tá? E o Lakers venceu o Denver Nuggets por 123-100, numa partida que ficou muito marcada pela dominância, né? Do Los Angeles Lakers praticamente o jogo todo e praticamente, né, a estreia do Luka Doncic à frente do Los Angeles Lakers, né? O Luka Doncic fez uma grande partida, né? Foram 32 pontos, 10 rebotes, deu 7 assistências. E aí, obviamente, né, que os torcedores ficam aí mais exaltados, né? E já começa a ser perguntado aí, né? Ser veiculado nos sites de notícias se o Lakers tem condição de título com esse elenco, sem contar com o pivô. E aí, pessoal, é o seguinte, né? São 4 jogos desde que o Luka Doncic chegou ao Los Angeles Lakers, sendo 2 vitórias e 2 derrotas, tá? Foram 2 derrotas bem ruins, né? Bem impactantes aí, pois, né, foram para Utah Jazz e Charlotte Hornets, times que estão, obviamente, mal classificados e que não querem nada nessa temporada, né? Times que não jogam um bom basquete. E 2 vitórias, a primeira lá na estreia contra o Jazz, que não vale muita coisa, e a vitória do sábado contra o Denver Nuggets, tá? Nessa vitória a gente viu o Luka muito próximo do que a gente espera ele no Los Angeles Lakers, ou seja, uma versão muito boa do Luka Doncic, aquela versão de Doncic do Dallas Mavericks, né? Um cara que controlou as ações da partida a partida toda, foi um grande líder, não só na ausência do LeBron, mas mesmo com o LeBron estando em quadra, né? Nos momentos em que o LeBron estava em quadra junto, ele também foi muito bem, comandou muito bem o time, tá? E apareceu muito nos momentos difíceis. Aquela bolinha dele, né? Campeã ali, né? Que ele dá o step back ou side step, né? Seria mais para o lado esquerdo e arremessa da linha de 3 e acerta, né? É uma bola característica dele. Então, essa bola caindo, ele tendo confiança, achando passes muito bons, né, claro que faz com que o Los Angeles Lakers seja um time muito perigoso. E ele conseguiu tudo isso, né? Deu passe, arremessou essa bola caiu. Ele foi muito bem na bola de 3, aproveitamento muito bom no jogo. Então, a gente começou a ver um Doncic já muito melhor, já que nas 3 primeiras partidas ele não tinha jogado muito bem, né? Tinha acertado só 2 arremessos de 3 nas primeiras partidas, né? Só nessa partida já foram 4. Então, assim, a gente já vai vendo aí uma versão melhor dele. Claro, ele estava um tempo sem jogar, isso conta bastante, e agora já vai aí para sua 4ª partida desde o seu retorno, tá? Então, ainda acho que vai demorar mais tempo para ele estar ali bem entrosado com o novo time, bem entrosado com os novos companheiros, se sentindo confiante depois da lesão. Então a gente tem que dar um pouco mais de tempo ainda, mas já mostrou aí uma melhora muito boa nesse jogo. Tudo isso que eu falei no lado mais ofensivo da quadra. Defensivamente, acho que ele até vem melhorando na sua carreira, roubou 4 bolas no jogo também, ajudou ali no lado defensivo, pegou rebotes e tal, mas a gente sabe que o principal problema do Lakers está na defesa durante toda a temporada e principalmente na posição de pivô, né? A posição de pivô tem sido muito carente aí pelo Los Angeles. E é óbvio que com a saída de Anthony Davis, né, na troca aí por Luka Doncic, isso ficou uma questão que se levantou, né? Aí o Lakers foi atrás de jogadores, trouxe o Alex Len, que é um pivô obviamente de qualidade técnica duvidosa, né? E não conseguiu aí
ter nenhum outro nome mais impactante para essa posição, já que a troca do Mark Williams melou. Só que aí, pessoal, o Lakers, mesmo assim, continuou jogando o bom basquete que vinha jogando no lado defensivo da quadra, mesmo depois que o Anthony Davis foi trocado. Mesmo nas derrotas que sofreu, né, para Charlotte Hornets, para Utah Jazz. Tá? O Lakers hoje tem a melhor defesa da NBA nos últimos 15 jogos. Aí é um recorte importante. Tiveram vitórias contra Boston Celtics, né, tiveram vitórias contra New York Knicks, vitórias contra o Denver Nuggets também, contra o Indiana Pacers. Então, boas vitórias aí. Né? E hoje o Lakers é o 13º melhor time de defesa da NBA. Vamos lembrar que já foi o 28º. Ou seja, o terceiro pior time, né, defensivo. Hoje é o 13º melhor time, então isso foi crescendo e, como eu falei aqui, é a melhor defesa nos últimos 15 jogos. E o que o Lakers fez para vencer um time que tem um pivô dominante, como é o Nikola Jokic, tá? Uma defesa muito bem feita, muito bem desenhada pelo J.J. Redick, que fez com que a bola não chegasse nele. A gente escutava bastante isso, né? A gente escuta muito isso no futebol. Olha, vai jogar contra o Messi, não pode deixar a bola chegar nele, né? E foi basicamente isso que eu vi em muitos dos minutos, né, do jogo ali entre Lakers e Nuggets. Hashimura fazendo muito bem essa função, Jared Vanderbilt fazendo excelente essa função, foi um dos melhores defensores, apesar de ter jogado pouco, e o Dorian Finney-Smith também. Então, essa foi uma boa resposta para cima do Nuggets, claro, tentando ali deixar o Jokic fora da partida, e ele realmente não conseguiu ter muitos toques na bola. Sempre que era feito um passe para dentro, né, para ele, alguma coisa, os jogadores do Lakers tentavam antecipar, se não conseguiam fazer a falta, incomodavam ele ao máximo, dobravam a marcação. Então, acho que essa foi uma das respostas que o Lakers achou. E o time, obviamente, vai ter que se sacrificar em outros lados para que consiga, né, defender pivôs maiores. Né? Então, se cada um fizer um pouquinho, acho que pode melhorar e a coisa pode ficar boa. Né? É claro que a gente ainda tem que aguardar um pouco mais. Né? A pergunta que todo mundo quer saber do título aqui é se o Lakers já é candidato a título. E eu gostaria de esperar um pouco mais. Tá? Se o Lakers conseguir manter esse nível de atuação, principalmente no lado defensivo, como fez contra o Nuggets, eu acho que é possível sim. Mas, caso isso não seja possível, a coisa fica mais complicada, tá? Eu acho que o Lakers pode sim vencer Nuggets, vencer Thunder, vencer Celtics, caso ele consiga manter esse nível, né, principalmente contra esses times que têm bons pivôs. Então, acho que é isso que a gente tem que ficar de olho. O Lucas se entrosando, o ataque do time indo muito bem, né, e a defesa conseguindo suprir a ausência de um grande pivô. Então, eu acho que a torcida do Lakers pode ficar animada assim, se conseguir manter esse nível de atuação, principalmente no lado defensivo, e aí o time vai ter chance de brigar lá em cima. Beleza? Agora vamos sair de Los Angeles e ir para São Francisco. O Golden State Warriors venceu ontem o Dallas Mavericks, né? Partida dominante, 126-102. Muito bem o Golden State Warriors na partida de ontem, né? E é a quinta vitória, né? Desde a chegada de Jimmy Butler. Então são 5 vitórias e uma derrota, tá? O time do Warriors, obviamente, está muito melhor, né? A confiança do time voltou com a chegada do Butler. Acho que o Curry estava muito sozinho lá para dividir ali as ações, né? E com a chegada dele, as coisas melhoraram, tá? O Warriors venceu alguns times, pessoal. As 5 vitórias são as seguintes, na verdade: Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, mas sem o Giannis Antetokounmpo, Houston Rockets, que está num momento ruim na temporada, 3 vitórias e 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Sacramento Kings, também no momento ruim, 4 vitórias e 6 derrotas nos últimos 10 jogos, né? Perdendo aí de Aaron Fox. E o Dallas Mavericks, como vimos ontem. Então, eu diria que dessas 5, 2 jogos difíceis, 2 jogos complicados que venceu, e os outros 3 nem tanto. Então, é um recorte ainda pequeno. Ainda precisamos ver o Warriors ser mais testado, né? Para a gente poder avaliar melhor essa situação, esse entrosamento de Jimmy Butler, Stephen Curry e as respostas do time, tá? Mas é claro que o Curry é um dos jogadores mais geniais de toda a história e da atualidade, né? Obviamente, ainda joga em alto nível e precisava disso para poder voltar a um nível muito bom de atuação. E com a chegada do Butler, isso melhorou e muito, pessoal.
Draymond Green também se animou, né? Tanto é que falou lá, logo depois da troca na TNT americana, de que o Warriors venceria o título e tal. E acho que a confiança dele tem que estar lá em cima mesmo, né? Então, acho que esses três não me preocupam. Tá? Acho que o Warriors com esses três, obviamente, pode ser muito competitivo. Tanto é que está sendo, né? O time já vem subindo na tabela, ainda tem que subir bastante. Se quiser, obviamente, né? A classificação direta. Hoje o Warriors é o 9º, com 30 vitórias e 27 derrotas, tá? E tá ali a 2 jogos, mais ou menos, do Clippers, que é o 6º, para uma classificação direta. O problema para mim, pessoal, para pensar mais à frente para esse time, é o elenco, tá? Ontem o Warriors entrou com Curry e Paul Jamesky, Moses Moody e Jimmy Butler e Draymond Green. Então esse foi o quinteto titular. Com Buddy Hield vindo do banco, Quinton Post, Kevin Looney, Gary Payton II, né? E Gui Santos. O único jogador que falta aí, que talvez poderia ganhar alguns minutos, é o Jonathan Kuminga. Ou seja, fora dos jogadores já conhecidos, Curry, Butler e Green, né? No time titular, o Paul James, que é um jogador razoável, Moses Moody também é um bom jogador, né? E o Buddy Hield vindo do banco. Então, assim, é um time que você coloca ali 5, no máximo 6 peças que são confiáveis, né? Não tem um elenco tão grande, não tem um elenco tão profundo. Então, para mim, essa é a grande questão do Golden State Warriors, tá? Diferente do que eu falei do Lakers, em que defensivamente, né, tentar tapar os buracos de não ter um pivô, fazer uma defesa forte, talvez possa ser possível. Aqui eu já não vejo, com os jogadores que o Warriors tem, a possibilidade de chegar ao título, tá? Eu acho que o Warriors precisaria de mais corpos, né, como eles costumam dizer lá, de mais jogadores, de mais qualidade nesse elenco para pensar lá na frente, tá? Pensar numa final de conferência, pensar numa final de NBA, tá? Não acho que seja possível o Warriors chegar nesse estágio com esses jogadores, tá? Espero também estar enganado, porque torço muito para o sucesso do Curry, é um jogador genial. Acho que tem condições, tá, de repente surpreender a todos. Esse time já surpreendeu outras vezes, mas olhando para esse elenco agora, eu não sei se é possível, né? Já temos um Jimmy Butler no estágio mais avançado da carreira, né? Então, obviamente, não é a mesma coisa, né? O Curry também não é a mesma coisa do que se pegarmos aí o Warriors em 2018, né? O Warriors até em 2022, né? Só que aí já tinha um elenco um pouco mais qualificado. Então, acho que o Warriors realmente subiu muito de nível com as trocas, né? Trazendo o Jimmy Butler. Esse time vai conseguir subir, mas eu vejo sendo um time que pode ser semifinalista da Conferência Oeste. Não vejo o Warriors chegando numa final de conferência ou final de NBA pela falta de jogadores, né, de elenco. Apesar de toda a genialidade de Curry, de Butler, de Green e de Steve Kerr também, que consegue achar boas alternativas. Mas ele sempre achou boas alternativas quando teve bons nomes, né? E aí, tirando esse quinteto, ou talvez até 6 jogadores aí, eu não vejo outros jogadores tão qualificados ou que ainda não estão prontos, né? O caso do Gui Santos, o pessoal fala muito, acho que é um grande jogador, mas acho que ainda tem um pouco para evoluir, né? Para poder chegar ao seu melhor e poder ajudar ainda mais, e o Warriors sim poder contar com ele para uma série de playoff, para uma série contra o Thunder, contra o Rockets, contra o Lakers, enfim, contra o Grizzlies, né? Então são muitos times aí, contra Celtics, Cavaliers, por isso que acho que a gente tem que ter essa certa um pé atrás aí com esse time. Mas, obviamente, está melhorando muito, está jogando muito melhor, os resultados dizem por si só. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo aqui hoje, então. Um grande abraço a todos vocês que chegaram até aqui. Quem puder, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, 3 passos muito importantes, e sei que posso contar com vocês para isso. E, claro, mande seu comentário aqui se gostou do vídeo, se não gostou, as suas opiniões sobre Lakers, sobre Warriors, sobre título, manda pra gente aí, beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!